Fala meus amigos, beleza? Tudo certo com vocês? Estamos chegando aqui na Tretes para todos os detalhes da representação rubro-negra para essa temporada de 2025. Hoje, 2 de janeiro, os jogadores do Furacão voltam ao CT do Caju para realizar primeiro trabalhos físicos, trabalhos de preparação física, de monitoramento físico, para entender a condição com que cada um volta ao CT depois de 2025. Mas o tema do vídeo e o tema mais importante dessa representação rubro-negra, que vai contar com o Jadson, que vai contar, logicamente, com o Gilberto, que já está treinando, inclusive, com o time de aspirantes e com os jogadores que serão novidades nessa equipe do Atlético para essa temporada. A representação também conta com o retorno de Odair Hellmann. Pegou férias, estava curtindo viagens, mas não parou de trabalhar em nenhum momento. Pediu muitos reforços. Eduardo Freeland, diretor de futebol, também retorna à atividade presencial no CT do Caju. E a gente vai começar a debater o que isso muda na busca por reforços do Furacão no mercado de transferências. Então fica no vídeo para ficar bem informado, deixa o like que é muito importante, se inscreve no canal se você não está inscrito e vamos nessa, vamos começar a entender as situações mais importantes do mercado do Atlético, que já conta com o acerto com o Jadson, já anunciado volante que vem do Juventude, Gilberto, lateral direito, vem da base do Palmeiras, sub-20, tá? Vem jogar o Campeonato Paranaense, ainda não é cotado para ser um jogador a disputar vaga no time titular, no time de cima. Vai disputar primeiro o Paranaense, se for bem, aí pode ser considerado sim. E o Juan Camilo Portilla vem do Tajeres, jogador, um volante que é a principal contratação e foi a única, atenção aqui, a única opção A de Odair Hellmann contratada pelo Atlético neste momento da janela. O Portilla foi o único jogador indicado pelo Odair Hellmann como primeira opção a ser de fato contratado pelo Atlético nesta janela de transferências que ainda engatinha no Furacão. São 3 contratações fechadas nesse momento, nada mais. E a expectativa de interlocutores dentro do CT do Caju e do próprio treinador Odair Hellmann é de que essas conversas, essas negociações passem a acelerar uma vez todos no ambiente do CT do Caju. Uma vez o Odair, o Fábio Moreno, o Anderson, o Nicolau, a comissão técnica no CT, o Eduardo Freeland retornando também ao CT do Caju para ter esse tipo de reunião. E hoje, nesta sexta-feira, dia 2, pela manhã, rola uma reunião, inclusive, entre as partes, entre gestão de futebol, o Freeland, entre Odair Hellmann e comissão técnica, e entre também, logicamente, Mário Celso Petralha, para representar essa situação e para, logicamente, ter soluções para que o mercado do Atlético passe a andar nesse momento para construir o elenco à Série A do Campeonato Brasileiro. O Odair recomendou outros caras, recomendou zagueiro, recomendou lateral direito, recomendou centroavante, recomendou extremos, beiradas, pontas, mas o Atlético ainda não conseguiu fechar essas negociações no mercado nesse momento. Se vai funcionar é uma questão, tá? É lógico, o Atlético teve semanas a mais do que os seus adversários no mercado. Claro que é difícil você contratar um jogador que está jogando a Série A, que está envolvido na disputa de algum campeonato ainda. É complicado sim. E não sei se dá pra gente utilizar desse tempo que o Atlético teve a mais como um argumento. Agora, é fato que o Atlético deveria ter feito mais com as possibilidades que ele tem financeiramente para explorar o mercado nesse momento. É um Furacão que precisa reforçar de uma maneira até desesperadora. Você olha para a zaga do Atlético, você tem o Arthur Dias, excelente zagueiro, incógnita para jogar a Série A do Brasileiro. Você tem o Carlos Teran, um zagueiro de bom nível, incógnita para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. Você tem Juan Felipe Aguirre, um zagueiro na média, pelo menos na minha avaliação, no máximo, tá? No máximo. E um zagueiro, para mim, insuficiente para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, tá? É seguro, sim, pode ser um reserva, não estou descartando o Juan Felipe Aguirre, mas não consigo imaginá-lo como um titular desse time do Atlético. Você tem Léo Pelé, que fez uma Série B péssima, uma Série B ruim, tá? Foi um símbolo do pior Atlético da temporada, e é um jogador que vem em declínio na carreira. Então não tem como a gente imaginar o Léo Pelé tendo uma excelente Série A de Campeonato Brasileiro, e aí para ser reserva talvez, mas não pode ser um jogador a ser considerado um titular. Aí você tem Lucas Beleze, Abraão, Marcão, que serão utilizados no Campeonato Paranaense, que também são incógnitos, não dá para considerá-los para disputar a Série A do Brasileiro. E num time que joga com 3 zagueiros, você tem 2,
que podem ser titular. Claro que o Benavides é o terceiro zagueiro, o Esquivel poderia ser um terceiro zagueiro também, mas o Esquivel eu logicamente entendo que é um jogador aí sim confiável para a disputa da Série A do Brasileiro, mas o Benavides é uma incógnita total. Beleza, foi muito bem, inclusive na Série B, foi um jogador titular, principalmente na questão mental do time, ajudou muito, mas é um jogador que, tecnicamente falando, é uma incógnita. Então você tem 2 zagueiros de ofício para 3 vagas no time titular. Falta um zagueiro. Você precisa de um extremo direito, porque o Mendonça teve uma amostra muito abaixo ao longo da Série B, e uma amostra pequenininha de bons resultados, de boas atuações, que é a partir daquele jogo do Amazonas, que ele passa a ser o ala direita, né? Joga bem contra o Amazonas, faz um bom jogo contra o Avaí, inclusive antes dessa sequência, faz bons jogos contra Goiás, pelo menos na minha opinião. O Atlético precisa de um titular para essa posição, não dá para confiar 100% de que o Steven Mendonça vai conseguir manter um nível alto na Série A do Brasileiro. O Atlético precisa de mais um volante, o Odair indicou alguns. E o Atlético não conseguiu trazer ainda. O caso do Andrés Cubas é um caso enorme, né? O caso do Bruno Gomes, o Atlético colocou até bastante grana na mesa, mas não conseguiu contratá-lo. Então também é uma situação que complica e é o setor mais carente da equipe, apesar da chegada do Portilla e do Jadson. O Atlético precisa de mais um, e de um iniciador de jogada, um 5, né? Porque o Portilla também pode ser 5, mas o Atlético precisa de um jogador talvez com mais qualidade para recepcionar essa bola de costas e fazer com que o jogo avance. Com que os meias, aí penso em Zapelli e Julimar, sejam bem acionados pela dupla de volantes. O Portilla tem qualidade, não é um jogador tão cerebral assim. E acho que precisa desses 5 com um pouco mais de qualidade técnica, né? O Lucas Sacha seria um exemplo muito claro, sondado pelo Atlético, e a saída do Marcelo Paz do Fortaleza muda bastante esse cenário. E além de outras funções, né? Você tem um centroavante reserva, que é o Renan Peixoto hoje, que foi muito bem, foi acima das expectativas na Série B do Campeonato Brasileiro, mas eu não consigo considerar o Peixoto uma peça viável para ter minutos consideráveis em contexto de Série A de Brasileiro. Então é uma situação também que o Atlético tem que entender, e 2 centroavantes é pouco. Principalmente considerando que o segundo é um jogador que, beleza, vai ter uma pré-temporada agora, né? O Peixoto vai ter uma pré-temporada, não teve na última temporada. A expectativa internamente de que ele tenha, assim, melhor ritmo, melhor lado físico, com a pré-temporada bem desenvolvida. Mas ainda assim, é um cara que passou por lesões, que perdeu tempo machucado em alguns momentos da última temporada. Talvez nem fisicamente seja tão confiável assim, né, o Renan Peixoto. Aí é uma situação também a se preocupar. Então eu tô falando aqui, tô pintando esse cenário, tô fechando esse parênteses agora de que o Atlético precisa muito de contratação. E isso não é o manjado e velho pedido por reforços, né? Precisa de um goleiro, de um lateral, de um zagueiro, de um volante, de um meia, de um ponta, de um atacante, de tudo, né? Não, não é tudo. Mas também não é pouco. E o Atlético tem 3 contratações, uma para o aspirantes, uma para ser reserva o Jadson, que para mim para ser reserva é bom volante, e um titular no Juan Camilo Portilla, né? É uma situação a ser questionada. O que a gente tem de informação é que o Odair Helman não é que ele tá querendo ir embora, longe disso, tá? Longe disso. Mas é sim de que ele tá insatisfeito com essas falhas do Atlético no mercado, essa falta de agilidade, de capacidade de fechar contratações que foram indicadas pela própria comissão técnica. Não é que ele vai largar, não estou falando isso, tá? O Odair entende a situação, entende como o Atlético lida no mercado, né? Não é que ele vai, tô indo embora porque não tem reforço. Não é isso, tá? Não é isso. Mas é sim, e a informação que a gente tem, confirmada por algumas pessoas dentro do CT do Caju, é de que o Odair está incomodado com essa demora. Claro que é cedo para falar, hoje é dia 2 de janeiro, a temporada, no entanto, começa no dia 8, tá? Na próxima semana já tem jogo no Campeonato Paranaense, o time principal do Atlético deve ter algumas partidas no Campeonato Paranaense para pegar ritmo, mas o que importa é no dia 29 ou 30 de janeiro contra o Internacional no Beira-Rio. E se o Atlético iniciar o jogo contra o Internacional com essa espinha dorsal de, vamos lá, Santos, Benavides, Teran e Arthur Dias, Mendonça, volante misterioso, quem sabe o Jadson, se não conseguir contratar ninguém, Portilla e Lucas Esquivel com Zapelli, Julimar e Viveiros. Esse time para mim é qualificado até certo ponto. Esse time é uma nota talvez 5.8. Próximo do 6, mas não chegando na média do que é o Campeonato Brasileiro. Pode vencer? Pode vencer.
se for esse time mesmo. Mas é um recado ruim que uma gestão de futebol do Atlético passaria para um torcedor com esperanças de voltar a ser um time de Série A de brasileiro e para uma comissão técnica que esperava definitivamente mais desse mercado. E aí seriam apenas duas novidades, né? Os dois volantes, Potija e Jadson. Complicado. O Atlético precisa contratar. O que você acha dessa situação? Deixa aí nos comentários, tá? Comenta aí, eu leio tudo. Eu não respondo, mas eu leio tudo, tá? Leio tudo. Deixa o like que é importante, se inscreve no canal se você não está inscrito. Nos encontramos numa próxima. Tamo junto, aquele abraço, valeu!